agora, puxando mais uma pergunta aqui que eu tinha separado, uma coisa que eu gosto muito de perguntar para todo mundo é aprender com o erro dos outros, né? Então, eu queria que você contasse um pouco de todos esses anos que você está aí no mercado, quais foram os principais erros que você teve e, consequentemente, os principais aprendizados que você traz com você até hoje. Cara, o maior erro que eu, disparado assim, o maior erro que eu cometi com investimentos no geral foi usar a emoção, né? Então, assim, quando se tem emoção, né? São vários os cenários que eu poderia destacar, mas comigo, quando aconteceu isso? Quando eu quis seguir, por exemplo, algumas dicas de investimentos dos mais experientes, né? Ou seja, de pessoas que se diziam mais experientes e diziam saber o que ia acontecer logo ali na frente. Então, acabei cometendo alguns erros, né? Comprando algumas coisas que não deveria ter comprado. E o outro principal erro que eu cometi foi enxergar ativos em separado e não entender asset allocation, não entender como eu deveria desenhar minha estratégia de investimentos, que uma carteira de investimentos é que tem um papel muito mais importante do que eu simplesmente ir lá e escolher a ação que vai subir logo ali na frente. Então a gente leva um tempinho para maturar isso e eu aprendi com os erros mesmo. Eu não tive... E é mais ou menos isso que eu tento ajudar as pessoas a não errar, né? Nesses erros que eu cometi, que eu vejo às vezes é muito comum, né? O investidor, ele chega, ele entra na bolsa, ele começa a investir e ele vai cometer aqueles erros, exceto se ele tiver uma correção de rota. E se eu puder, no que eu puder ajudar a pessoa a não ter aquele problema, aquele ônus do erro, né? Porque é muito bom a gente aprender com os próprios erros, mas melhor ainda é a gente aprender com o erro dos outros, né? Porque a gente não precisa perder com esses erros. Então, é muito mais barato. É onde eu tento ajudar as pessoas, né? É onde eu tento ajudar as pessoas justamente, não só em, olha, a gente vai acertar daqui para frente em si, mas olhar para aqueles principais erros do investidor iniciante. E isso é normal, é comum que o investidor patine exatamente nas mesmas coisas, porque nós, seres humanos, somos iguais em algumas decisões. Somos muito parecidos. Todo mundo tem um pouquinho de ganância, todo mundo tem um pouquinho de ir na onda, da manada, todo mundo entra no mercado exatamente assim. Acho que todo mundo, se for puxar, todo mundo entrou no mercado financeiro, quem não pegou de berço, pela manada, né? Olha, estão dizendo que aqui está ganhando dinheiro, que o pessoal aqui ganha dinheiro, então entra pelos motivos errados, né? Mas acaba depois aprendendo, e alguns pagam muito caro para aprender, outros conseguem escapar desse preço a ser pago e acabam entendendo, compreendendo, né? Outros, mesmo recebendo algumas dicas, enfim, né, alguma ajuda, querem aprender com os próprios erros, enfim, insistem e acabam perdendo primeiro para depois aprender, né? Mas basicamente foi isso, né? A emoção acabou me trazendo alguns prejuízos no começo aí. Quantas empresas você tem na carteira e o quanto que você acha que é ideal, dependendo de perfil para perfil, pessoa para pessoa, como que a pessoa pode achar quantas empresas ela vai colocar na carteira? Quantas empresas é o ideal para ela? Eu acho que essa discussão de quantas empresas colocar na carteira depende muito. Eu tenho várias divisões na minha carteira e eu consigo enxergar de uma maneira bem mais fácil assim, tá? Então eu tenho a divisão da carteira para longo prazo, ela está estruturada, tá com uma correlação bacana, né? Uma relação ali, algumas descorrelações ali da carteira, enfim, bacana e cumprindo bem o propósito. E depois eu tenho uma carteira um pouco mais agressiva também, buscando um pouco mais de risco, enfim. Olhando para essa parte, eu tenho bem mais fatiado, isso me faz ter mais ações, né? Ali nessa parte, por quê? Porque eu não gosto de me expor ao risco, eu pego uma empresa bem arriscada, de fato, até fiz um vídeo recentemente sobre isso, falando sobre 3 empresas, 2 no vídeo e uma terceira eu mandei para o pessoal do Telegram, que são empresas bem arriscadas, de maior risco. Mas mesmo nas empresas arriscadas, eu enxergo algumas características ali, né, que me fazem acreditar que essa empresa, né, tem fundamento, né, que essa empresa tem um porquê de subir. Não é simplesmente ir na onda do mercado, eu vou comprar a Oi porque está todo mundo comprando a Oi, vou comprar a IRB porque está todo mundo comprando. Enfim, né? E aí, nisso, eu posso ter um pouquinho mais de um número não exato de ações na carteira. Hoje eu tenho 19 ações na carteira, tá? Mas isso pode variar dependendo do período
ir ali para 22 ou ir para 16, né? Depende muito do momento. É claro que eu não vou sair me desfazendo de posição correndo, enfim, mas passado um tempo pode diminuir, pode aumentar. Como é que eu enxergo isso, né, para a carteira das pessoas? Para mim só existe uma regra: tenha tantos ativos na carteira quanto você pode cuidar, quanto você pode observar, entender o negócio de perto. Como é que eu sei a medida certa? Bom, eu não sei por que esse ativo está na minha carteira, ou eu não estou entendendo muito bem por que está caindo, por que está subindo, estou preocupado com isso. É um sinal claro de que você perdeu o controle do que você tem na sua carteira, aí você tem que reduzir, tem que analisar como um todo. E aí a gente pega exemplos, né? Tem algumas coisas que não são adequadas para umas pessoas e são adequadas para outras. A gente pegar a carteira do Peter Lynch, por exemplo, que aí, claro, era um fundo, enfim, mas olha quantas ações ele tinha na carteira, né? Ele tinha centenas de ações na carteira, centenas de ativos. É adequado para mim? Óbvio que não. Eu jamais conseguiria. Se eu tivesse 50 ativos, eu não conseguiria cuidar. Mas não pode a gente se apegar muito numa regra de, olha, fulano lá falou uma vez no podcast que o certo é ter 5 ações, então eu vou seguir essa regra. Isso não garante que você vai ter uma performance interessante, isso não garante que você vai se proteger de uma maneira interessante. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver, sim, com o seu perfil, como você consegue, como é que é o seu dia a dia, quanto você pode gastar de tempo para analisar as empresas, as ações, para acompanhar elas. E sim, pode fazer muito sentido você ter ali 20 empresas na sua carteira, como pode fazer muito sentido você ter 10. Então, é muito relativo isso, depende de pessoa para pessoa, de perfil para perfil. Henrique, você tocou num assunto chave que eu acho importantíssimo a gente abordar aqui na live, que é o seguinte. Quando a gente empreende, por exemplo, eu sei que é o caso de algumas pessoas que estão aqui, tá? E essa é uma armadilha muito grande que existe quando a gente está empreendendo e investindo, tá? Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui, tá? O melhor retorno, a melhor small cap que existe é a sua própria empresa. Não existe ROI melhor do que a da sua empresa. Não existe margem líquida que vá refletir nos dividendos futuros melhor do que a sua própria empresa. Não existe dobrar patrimônio, triplicar patrimônio tão rápido quanto, em termos potenciais, que a sua própria empresa. Então, foque em aumentar, melhorar, fazer, expandir, crescer novas ideias. É muito melhor pensar nisso do que em analisar uma empresa. Se eu tenho meu tempo limitado e eu tenho entre pensar minha empresa, pensar o meu negócio e pensar ações, meu amigo, não é porque a gente trabalha com ações aqui. A gente não vai defender ações. Eu sou muito pelo lado do investidor, de fato. Justamente eu me preocupo com isso. Cara, você vai investir em ações agora, mas o seu negócio tá tirando esse dinheiro do negócio? Não faz isso. Bota o dinheiro no seu negócio. Tanto o Henrique falou aqui, eu não tinha comentado essa parte, mas a maior concentração de investimentos que eu tenho hoje é no meu próprio negócio também. Por quê? Porque é dali que eu enxergo triplicar valor em 1 ano, 2 anos. Triplicar meu capital. E você precisa enxergar exatamente assim também. É assim, como a gente está todo mundo aqui, eu tenho certeza, está pensando em enriquecimento, aumento de patrimônio, multiplicação, vamos focar naquilo que está dentro do nosso controle. No lugar de depositar as nossas fichas numa administração terceirizada, enfim, coisas que fogem muito do nosso alcance. Se depende de mim, do meu trabalho, do meu empenho, do meu cérebro ali, que vai fazer o negócio crescer, eu gasto muito mais a minha energia ali, e aí sim, o resultado que vem daquilo ali eu posso jogar para a bolsa, não tem problema nenhum. Mas eu preciso gerar esse resultado. Eu não posso matar a minha empresa porque eu achei a small cap que vai crescer, a small cap de 2021. Né? Isso é uma grande armadilha. Então, se tem um conselho que eu deixo aqui na live, que fique registrado aqui, Henrique vai deixar a live salva também, é esse. Não matem o negócio, não sacrifiquem o negócio de vocês, né? Seja ele um negócio inicial, uma renda extra, enfim, não sacrifiquem isso em prol de algum investimento, de estudar empresas, de bolsa, de um envolvimento muito grande com isso, porque a bolsa não vai dar tanto dinheiro para vocês quanto o negócio de vocês. Exatamente. Se você acha que o seu negócio tem futuro, se você acha que é promissor, se você acredita naquilo que você está fazendo, não faz sentido nenhum você pegar seu dinheiro e colocar em qualquer outro investimento. Pega o seu dinheiro e coloca tudo que seja ali no Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, para você ter uma reserva de emergência muito robusta caso tudo dê errado. Mas se você acredita muito e precisa de capital para investir no seu negócio, coloca tudo no seu negócio. Não faz sentido você comprar, pelo menos no primeiro momento,
ações na bolsa de valores. Então, o retorno que você quer ter vai ser muito maior no seu próprio negócio. Se você tem um negócio que não precisa de tanto para iniciar, não precisa investir muito, reinvestir cada vez mais, aí beleza, pode, na medida que vai crescendo, separar uma pequena parcela para investir em outras ações e diversificar o seu capital. Até porque o seu negócio são ações também, né? Você não tem ações, mas se for uma empresa limitada, por exemplo, você tem cotas. Então, funciona exatamente da mesma forma, só que o retorno pode ser muito maior. Mas para a gente já ir chegando no final, eu queria que você recomendasse algum livro para a galera que ou está começando, algum livro, outro, qualquer assunto que de alguma forma esteja relacionada com o mercado, enfim, que você leu, que curtiu muito, acrescentou muito para você, ou que você acha que seja uma leitura obrigatória para qualquer um também. Cara, eu volto para a base porque que são livros muito recomendados, tá? Então, por isso que eu falo sobre fazer o básico. Eu tô lendo de novo agora Pai Rico, Pai Pobre. Inclusive, eu tô pegando algumas coisas que, cara, passaram batidas. Tem algumas histórias ali no meio que eu nem lembrava que eu tinha lido, enfim. E, poxa, por que eu tô lendo de novo Pai Rico, Pai Pobre? Porque eu gosto de ensinar da base, né? Como eu pego muito investidor iniciante, tem algumas premissas ali em relação a como a gente enxerga o dinheiro como um todo, que acabam fazendo parte da vida de investidor. E é ali que eu quero chegar, né? Como você perguntou lá no começo sobre planejamento, enfim, né? As dificuldades, quais são as melhores dificuldades, enfim, o que é fundamental para as pessoas. Quando a gente olha para o nosso comportamento, a gente entende por que eu quero ter mais dinheiro. Né? Para que eu quero ter mais dinheiro? Será que eu estou seguindo o que a sociedade me pressiona a ser? Será que eu estou buscando realmente algo que é para mim? Será que eu estou buscando trabalhar para ter dinheiro simplesmente? Será que eu estou buscando investir para ter dinheiro simplesmente? Será que tem um propósito um pouco maior por trás daquilo ali? Enfim. E quando a gente trabalha pelo dinheiro simplesmente, a gente acaba deixando muita coisa para trás, né? Muita coisa importante. E esse vazio nunca vai ser preenchido. Quando a gente investe pelo dinheiro simplesmente, a nossa chance de desistir no meio do caminho é gigante. A gente vai desistir no meio do caminho. E é aí que entra a base, né? Então, um livro que eu recomendo é Pai Rico, Pai Pobre. Né? Gosto também dos Segredos da Mente Milionária para a gente entender aquela relação que a gente tem com o dinheiro também, né? Pai Rico, Pai Pobre vai nos ensinar muito sobre como os ricos enxergam o dinheiro, enfim, por que o pobre dá alguns conselhos que são de coração, que realmente parecem muito bons, mas no final das contas eles não vão gerar os melhores resultados, né? E o pai rico acaba dando os conselhos que vão gerar resultado de fato. Então, a gente saber separar isso não é porque são pessoas boas que estão nos dando conselhos, são pessoas boas que estão nos guiando para alguma coisa, que aquilo de fato vai ser o melhor para a gente, né? Não é na intenção que a coisa é boa ou não. A intenção, muitas vezes, por melhor que seja, vai acabar nos levando para o buraco ou para viver uma vida medíocre, né? Então a gente precisa identificar isso, a gente quer ter mais capital, ter mais patrimônio, ter mais tranquilidade, qualidade de vida. E o segredo da mente milionária, para a gente entender um pouquinho quais são aqueles bloqueios que a gente tem, mentais mesmo, né? Fala da mente milionária, de fato, porque a gente tem alguns bloqueios mentais que também estão impregnados na sociedade, enfim, mas estão enraizados lá da maneira como a gente foi criado, lá na maneira como a gente pensou dinheiro, como a gente gosta de repelir o dinheiro, né? Sem querer, sem saber, a gente acaba repelindo o dinheiro, a gente acaba tendo nas nossas próprias relações problemas por enxergar dinheiro de maneira diferente da maneira com que as pessoas que estão ao nosso redor enxergam. Então, até na hora de escolher um sócio, de empreender, isso transcende, né? Vai muito além dos investimentos, mas são maneiras como a gente enxerga o dinheiro que, no final das contas, vão nos trazer muito mais resultado. Então, faz muito mais sentido eu entender toda essa base e falar, não, olha, eu estou investindo por esse propósito, eu estou com a motivação certa, eu estou empreendendo e fazendo mais dinheiro por esse motivo, por esse propósito. E aí, quando eu tenho um propósito, quando eu tenho algo muito maior do que o dinheiro por si, por trás, a coisa flui muito mais, eu consigo enxergar, então eu não vou me emocionar e parar quando eu ganhar ali, sei lá, os meus primeiros 20 mil no mês, os meus primeiros 30 mil no mês. Olha, ganhei 30 mil, poxa,
Porque às vezes eu posso me bloquear se eu estou com um pensamento errado, só olhando para o dinheiro e falar, olha, tá ótimo ganhando 30 mil por mês, ou tá ótimo ganhando 20 mil por mês. Talvez se você seguir e acabar com os seus bloqueios, você vai logo ali ganhar 100, você não pode se limitar tão cedo, né? Então, eu acho que esses pensamentos, depois que a gente tira eles de si, a gente não se impressiona facilmente com alguma coisa, simplesmente porque a gente vai se comparar com quem está ao nosso redor e falar, olha, eu vim de tal origem e ninguém dos meus colegas está ganhando o que eu ganho, né? Dos meus colegas da escola. Isso não diz muita coisa, né? É você com você, é o seu pensamento com o seu pensamento, é o seu propósito com o seu propósito. Então é mais ou menos por aí, por isso que eu gosto de indicar esses dois, principalmente para quem está começando, é uma excelente base para o restante. Aí depois tem livros mais densos, né? Tem livros, Peter Lynch, Warren Buffett, Nassim Taleb, enfim, livros mais densos, mas eu acho que se não passou por esses dois, tem que passar por esses dois para aí depois sim partir para livros mais densos mesmo, que falem um pouco mais sobre investimentos, enfim, de fato.